e é mais do que somente um gênero literário. A ficção científica, para ele, é uma literatura do desejo. É um espaço em que a imaginação se torna uma prática social capaz de abrir brechas para futuros alternativos. Invito ao palco o doutor em literatura, autor e editor Rodrigo Bastidas. Uma salva de palmas. Hola, muy buenas tardes. Gracias, primero por la invitación. Primeiro pelo convite à Casa Firjan e por ter me apresentado a esse lindo país. É a primeira vez que veio ao Brasil e estou muito surpreso positivamente. E por outro lado, também é muito importante, eu queria agradecer a todos vocês e tentarei falar o mais devagar possível. Eu me emociono e acabo falando um pouco rápido, mas eu vou tentar falar o mais lento possível nesse idioma irmão que temos. Bom, muito obrigado pela paciência. Me apresento antes de começar essa palestra. Meu nome é Rodrigo Bastidas, eu sou docente universitário, trabalho em 2 universidades como docente e tenho um editorial especializado na literatura fantástica. E a literatura fantástica, que é entre a ficção científica e a teoria da ficção e terror. E além disso, tive o prazer de ser o compilador de vários textos de literatura latino-americana de ciência e ficção. Eu conheci, por sorte, a um autor daqui do Brasil que se chama Fábio Fernandes, que é um autor muito importante de ficção científica. E além disso, a proposta que eu trazia tem a ver como a gente pensa a ficção científica como uma literatura do desejo, e aí como a literatura do desejo, de uma ou outra forma, está planejando estar dentro de um pensamento introspectivo, não somente observando o presente. Vai funcionar como uma espécie de pequeno laboratório de pensamento para que possamos ver não somente o que queremos como futuro, mas desde a América Latina. Coincide muito com a próxima palestra, que é sobre o Sul Global e o pensamento do Sul Global. E eu tenho muita vontade de ouvir, mas eu quero começar com a ideia do desejo. A ideia do desejo, o que acontece com a ficção científica é uma ideia que se retoma muito desde a crítica literária da Frederick Jensen, que fala da ficção científica como a literatura do desejo futuro. E nas arquiteturas do futuro, Frederick Jensen fala que com que a ficção científica, o que ela faz é imaginar o presente desde a distância do futuro. E qual é a proposta do Jensen que ele gostaria de fazer a partir daí? E assim ajudar a gente a pensar como é a ficção científica. Quando a gente enfrenta o real, quando a gente enfrenta os problemas que nós temos no presente, esse problema que temos no presente, em muitas ocasiões, não tem uma solução prática. E essa solução prática, nós temos que, de alguma forma, imaginá-la e construir dentro da ficção científica e da narrativa do imaginário soluções para prever algo que pode acontecer dentro das utopias, ou construir alguma coisa que a gente deseja, que aí sim é algo mais próximo da utopia, para entender o que está acontecendo no mundo. Por isso, a ficção científica funciona como uma forma de construir e imaginar na realidade os desejos coletivos que não podem acontecer no mundo. Por que é importante a ideia do coletivo? Porque quando a gente se enfrenta nos desejos pessoais, talvez a gente tenha desejos sobre nossas pessoas e nossos círculos próximos. Mas a ficção científica, o que obriga é falar do desejo social. E falar do desejo social tem a ver com imaginar não somente mundos em que se resolvem problemas pessoais, mas também problemas sociais.
E como falamos aqui, é um desejo social, não pessoal, e como podemos desejar socialmente? E eu acho que essa é a principal pergunta que temos que fazer, não somente pensando na política pública, no desenho, mas também na literatura. E na literatura, as formas de solucionar aqueles problemas pessoais não pode ser a partir de uma perspectiva pessoal, sim, de uma construção do coletivismo, como desejamos como forma coletiva. E aí tem um grande problema, porque estamos muito acostumados a desejar de uma maneira pessoal, que o desejo se cumpre dentro de um pequeno espaço. E quando a gente concebe o futuro, isso é uma ideia muito interessante, que é como o futuro está tensionado entre o futuro singular e os futuros no plural. Por que essa tensão? Porque o futuro no singular funciona como... Pense em filmes de ficção científica. Quando a gente pensa em ficção científica, a gente pensa em um futuro quase que homogêneo para absolutamente todos. No entanto, quando a gente pensa nos futuros, eles se constroem localmente. O futuro que podemos pensar nós em Colômbia é diferente do que se pensa no Brasil. No entanto, pensamos aí na Amazônia, por exemplo, Colômbia e Brasil compartilham espaços, como a Amazônia. Então, o futuro e os futuros estão caminhando em uma tensão sem solução, porque temos que pensar de uma maneira dual entre os futuros plurais, futuro do Brasil, da Colômbia, Bolívia, Peru, pensando na América Latina, etc. Da mesma maneira que todos configuramos como parte de um futuro absoluto que é singular e tem que ser pensado de maneira coletiva. Assim, a ficção científica dá forma ao que se sonha. Eu vi que teve uma conferência sobre a configuração dos sonhos construindo os futuros. E é um espaço de exploração de sonhos, de medos, e, portanto, funciona como alternativas históricas, sociais e tecnológicas. Mas eu queria me adiantar um pouco aqui na ideia do impossível. Acontece em muitas ocasiões que, quando a gente se enfrenta ao imaginário, a gente se enfrenta a uma construção de algo que parecia impossível. Pensemos em algo muito particular, na palavra utopia, que eu acho que funciona exatamente igual em português, e passa de ser o lugar sem lugar àquilo que é impossível. Isso, quando alguém te diz que está imaginando é utópico, não estão pensando em algo perfeito, o que pode ser talvez perfeito de acontecer, mas é algo que é impossível. Não sei se vocês têm esse mesmo caminho em português, mas algo utópico é algo que parecia impossível. E a ficção científica está, de certa forma, brincando com a ideia do impossível, porque traduz a ideia do desejo para passar a censura e construir imagens que são desse presente. Ou seja, elas podem parecer estranhas, mas são do presente. E passa por uma censura que te diz que as coisas que você pode pensar do futuro que acha que não são possíveis se apresentam como algo que seja possível. Então passamos da censura e isso nos permite imaginar que podemos sonhar o que é sonhado, o que é impossível, como algo possível. Isso é muito importante porque assim a ficção científica fica como o grande último reduto do desejo. Quando não temos a opção de construir desde o real e desde a materialização, a narrativa da ficção científica te permite criar mundos onde isso é possível. E quando isso é possível, isso que imaginamos, um pouco como a apresentação que foi feita aqui, já que a gente sonhou isso, a gente pode viver isso. Não podemos viver em mundos onde não sonhamos anteriormente. E esse sonho se constrói a partir da censura que está acontecendo. A ficção científica sobrevive graças ao que é impossível, seja simbólico ou concreto. Eu gostaria de passar por alguns exemplos para a gente ver como isso funciona e gostaria de centralizar isso na América Latina. Isso funciona de uma maneira muito interessante. Eu queria falar da teoria do hacker.
e do xamã. Quando pensamos no xamânico, a gente pensa no xamã, é a ideia de que não é algo científico. É uma crença folclórica. Em alguns momentos há uma diferença entre ciência e saber, que parece como uma espécie de um grande abismo. Mas eu convido vocês a pensar o que é um hacker. O hacker conhece o sistema. E como conhece o sistema linha por linha, isso vai permitir que ele pode entender as linhas de programação e elas podem se modificar e ao modificar transforma o sistema, a grosso modo. Ou seja, tem hackers, mas isso não é assim. Agora, como podemos pensar o xamã? O xamã é alguém que, de certa forma, conhece as linhas de programação de um sistema que se chama natureza. E a natureza, construída como um programa, um sistema cibernético, pensando ciberneticamente, quando eu falo de cibernética, eu falo da filosofia cibernética, está pensando a natureza como linhas de programação que têm a oportunidade de transformar. E como as transforma, nós não acreditamos que o xamã se converte em jaguar porque é algo folclórico e dizemos, o xamã se converte em folclórico. É porque ele tem essa possibilidade porque conhece as linhas de código da natureza. E esse é um pensamento de ficção científica. É dizer, transformar todo o imaginário tecnológico do xamã, da informática, cibernética, tecnologia, e mexê-lo para outro sistema de saberes como o xamânico que permite entender o que acontece com o xamã convertido em hacker. Pensar o xamã como hacker. Aí há uma possibilidade de desejo onde tomamos formas da ciência e dos saberes e o levamos para outro lugar. Que é o seguinte, pensar como esse xamã tem um feedback, uma estabilidade energética que está funcionando ou não, uma regulação de fluxo dentro dos sistemas de energia que concebe ao xamã ser o hacker. E isso são as modificações das linhas de código, porque é a pessoa que está por fora, e ao estar por fora, parece um pouco meio Matrix, né? Mas desde o sul global, como vamos ver na próxima palestra, desde o sul global podemos pensar o que está acontecendo com a tecnologia da natureza. E a tecnologia da natureza vista desde o xamânico. Então como eu falo muito aqui, eu vou passar para uma outra parte e vou continuar. E essa ideia é uma ideia que me parece muito interessante e que já se falou muito aqui no Brasil sobre a ideia do perspectivismo. E qual é a ideia do perspectivismo desde o xamânico e do cibernético? Tem a ver com pensar que nós não estamos parados desde um lugar do saber, e sim desde uma perspectiva possível sobre o mundo. E essa perspectiva sobre o mundo muda os conceitos da natureza e cultura, e ao mudá-los, começa também a transformar a ideia de almas e de corpos. E a ideia da identidade como sujeito. E esse perspectivismo nos permite construir histórias de ficção científica que são laboratórios perspectivistas para poder ver a natureza e a tecnologia de outra forma. Então, o xamã vê como diferentes espécies, mas vai e pode voltar. É alguém que se internaliza na natureza da perspectiva do animal, da perspectiva do vegetal, mas também tem a perspectiva da tecnologia positiva. Falar do não humano, por exemplo, desde a perspectiva do xamã, é muito interessante. Porque é uma perspectiva xamânica que nos permite pensar as narrações tecnológicas que já não estão conectadas ou amarradas a esse conceito de tecnologia avançada. Na verdade, as redes de tecnologias xamânicas pode ser uma tecnologia possível que se pode desenvolver como uma filosofia do desejo. O que eu proponho, o que tenho construído como ideia, é justamente pensar como a ciência ficção
como espaço do desejo e como espaço do desejo coletivo, tem que dirigir-se não somente não mais a Star Wars ou super-heróis estranhos da Marvel, e sim a como nós estamos pensando a ciência e o saber. E como essa ciência e o saber que nós pensamos nos permitem criar narrativas de ficção científica que respondam aos nossos desejos, não os desejos que são impostos por outros sobre nossas cabeças, senão que desejos que nós construímos coletivamente como latino-americanos. E aí eu continuo. Podemos pensar o que é o neo-indígena. Eu esqueci de perguntar aqui, que som, o que são. Se vocês foram à Bolívia, se vocês foram ao Alto, há algumas construções que são os choletes, e os choletes têm esse tipo de fachada, e são fachadas que pensam em futurismo, com luzes brancas, alumínio, e são futurismos neo-indígenas. Justamente sobre os saberes do Sul, é preciso pensar como formas de hackeio e estruturas culturais. Mas há muitos anos tinha um jogo que se chamava Pokémon GO. E quando lançaram o Pokémon GO nos celulares, esse Pokémon GO era um jogo que estava em Londres, Nova York, mas daí até chegar na cidade muito pequena onde eu moro, que é no sul da Colômbia, quase no limite com o Equador, que se chama Pasto. É uma cidade muito pequena, de 500 mil habitantes. Eu nasci aí, e quando chegamos ao Pokémon GO, para que existisse o Pokémon Pasto, ia passar 50 milhões de anos, mas todos queriam jogar Pokémon GO. Então alguém hackeou o Pokémon GO, o sistema do Pokémon GO, para que nós pudéssemos jogar em passos. Claro que com o hackeio leva uma transformação do sistema. Então os Pokémons surgiam um pouco estranhos, pixelados. E eu achei isso muito interessante, porque se não existia Pokémon GO Pasto, então o hackeio levou à transformação dos Pokémons. Então tínhamos Pokémons próprios, que não estavam no Japão, nem em Nova York, nem em Londres, eram os nossos. E a gente compartilhava com amigos e a gente dizia, olha só, esse aqui tem 5 olhos, mas não tem problema, esse aqui tem 8 patas, porque eram nossos Pokémons. Então, por que eu trago essa ideia como exemplo? É que o hackeio do sistema é uma coisa que não somente muda o sistema xamanicamente, para ver a natureza, mas também como um hackeio cultural. Temos que hackear a cultura, porque em muitos casos a forma como se construem os sistemas, as narrativas, pensemos na narrativa de ficção científica que respondem a desejos que não são nossos. Quando nós hackeamos a cultura, o que fazemos é transformá-la para trazer nossas culturas dentro da narrativa de ciência e ficção. Ou seja, o hacker que estamos fazendo, quando nós pensamos em ficção científica, é nisso que pensamos. Mas o que acontece na ficção científica da América Latina, que está procurando espaços de hacker, de cyberataque em outros lugares? Na Colômbia, por exemplo, eu não sei como chamar, há um mercado muito popular de coisas tecnológicas, é como uma feira. E na Colômbia chamamos de San Andresito. É um nome religioso, e eu não sei dizer porquê. É como uma feira. E assim, os Estados Unidos têm Silicon Valley e nós temos Santo Andrezinho. Mas é um lugar onde a gente vai quando o computador falha, o celular,
e nós vamos lá para consertar, comprar peças, etc. E eu penso nesse lugar fazendo um paralelo com a Silicon Valley. E é importante pensar que é o nosso Silicon Valley. Porque o que está acontecendo aí está acontecendo nas entranhas da tecnologia, onde acontece isso tudo. E quando eu fiz uma antologia com um planeta que se chama O Terceiro Mundo Depois do Sol, fazendo um jogo entre o terceiro mundo, que somos nós, e o terceiro mundo como sendo o planeta Terra, porque me parece que a Terra é uma espécie de terceiro mundo. E então nós todos somos o terceiro mundo. E nós devemos sentir o orgulho por sermos e pertencemos a esse terceiro mundo. E quando eu fiz essa antologia, muitos autores começaram a fazer conexões com Santo Andrezinho, aquela feira de coisas tecnológicas que eu falo, né? Esses ambulantes, vendedores ambulantes. E quando pensamos em coletivo, é mais importante pensarmos em San Andrezinho do que no Silicon Valley. E falando nisso, há realmente uns conceitos da Silvia Rivera Cusicanqui, que é uma escritora, e que tem dois conceitos que são muito importantes. Abigarrado, que é uma palavra muito estranha. E o que ela diz é que não se trata de pensarmos em contraposições, o preto e o branco, alto e baixo, baixa e alta tecnologia. Se trata de pensarmos em criar uma mancha. Pouco importa o preto e o branco, o que importa é quando o preto e o branco se misturam e formam uma mancha. Temos que entender a tecnologia e o pensamento da ficção científica como sendo essa mancha, que é abigarrada, ou seja, variegada e variegada. Pensarmos nós como sendo sujeitos híbridos, não pensarmos numa coisa que é alta ou baixa tecnologia, mas pensarmos numa coisa matizada, que é abigarrado, poderia se traduzir assim. Então, esse tipo de narrativa nasce a partir desses conceitos. E no caso do Brasil, há um ilustrador interessante que se chama João Queiroz, que pensa no amazofuturismo. E se trata de pensar na ficção científica a partir da Amazônia, a partir da ilustração da Amazônia, ou seja, é pensar em futuros também. Porque, por exemplo, não se trata de vamos colocar essa tecnologia no meio da floresta, não. Porque os tempos da floresta são totalmente diferentes dos tempos do antropoceno. O grande pensador Ailton Krenak, mas também uma pensadora mexicana, pensam de como os tempos não antropocênicos são aqueles que devem construir agora as narrativas da ficção científica. Nós sempre estamos ligados ao que é humano. Eu posso falar até às 8 da noite, então, por favor, me avisem quando eu tenha que parar, ok? Então, pensamos sempre em tempos, o que diz Ailton Krenak, de uma maneira que me parece extremamente válida. Ele diz, agora estamos preocupados com a crise climática que está por vir e pensamos que se trata de um apocalipse e todos estamos tentando procurar a tecnologia que está por vir para solucionar o apocalipse. E ele responde, por que vocês não pedem aos povos originários? Porque nós já passamos pela apocalipse e nós sobrevivemos a uma apocalipse. E nós que sabemos
Isso temos uma espécie de conhecimento que pode ajudar vocês. Portanto, ele diz que o futuro tem que ser ancestral, que para olharmos para o futuro temos que olhar o passado e os ancestrais. E isso, então, é ver o tempo não como uma linha de progressão para o futuro, mas um tipo de tempo que são umas espirais que se repetem e podemos pensar como realmente umas chuvas fortes, umas tempestades fortes, que faz com que possamos olhar as coisas de uma maneira diferente. Aqui é ficção científica, alguns exemplos, alguns casos. Claro que há problemas com a edição, com a tradução, mas enfim, em colombiano, Luiz Carlos Barragán, Terra contra Futuro, ele fala em extraterrestres que chegam na Colômbia, não chegam à Casa Branca, mas a florestas colombianas, e que mostra como os extraterrestres se relacionam com os seres humanos. O Fosso de Mayuba, de Eric Mota, é um autor cubano que pensa como a tecnologia ou as formas tecnológicas binárias do 01 já estavam presentes com os Bantu na África, porque eles realmente adivinhavam o futuro. E ele propõe, numa linha paralela de tempo histórico, o que teria acontecido se a tecnologia tivesse aparecido na África. E também temos a Mônica Ojeda, a equatoriana, que fala xamãs elétricos na Festa do Sol, em que fala que ela faz uma ligação entre os vulcões e as festas eletrônicas. Eu acho que aqui no Brasil houve uma rave em 2000 e alguma coisa, onde havia uma espécie de ritualização dos vulcões. E eu acho que eu vou ficar por aqui para que vocês possam fazer perguntas. Enfim, ritualização dos vulcões. Mas as raves podem ser pensadas como novos rituais para entendermos e nós relacionarmos com a natureza. Nós pensamos as raves como acontecendo nas cidades e tudo, mas o que aconteceria se nós levássemos isso para outros lugares, como por exemplo as florestas? Não poderiam ser uma espécie de mantras, de rituais? E finalmente o Jorge Baradit, um autor chileno, que propõe que no momento em que os espanhóis chegam, em 1492, na América, o que é destacado é uma guerra mágica entre a alquimia europeia, que configurará a química, e os saberes ancestrais dos povos latino-americanos, que de alguma maneira serão vistos como pensamentos xamânicos. E o que acontece em 1492 é que há uma guerra entre o pensamento xamânico e o pensamento alquímico, e como isso vai configurar maneiras de pensar latino-americanas. Então, eu tinha mais slides, mas vamos ficar por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Talvez temos tempo para alguma pergunta? Ok. Então, se alguém tem alguma pergunta, uma dúvida, um comentário, por favor, aproveitem agora. Eu vou botar os fones para que eu possa entender as perguntas que vocês me farão. Para o Rodrigo, é só levantar a mão, algum insight, pode levantar a mão, perguntar para ele. Ele já vai colocar o fone, que aí vai ter a tradução simultânea para ele, porque claramente não teria capacidade de fazer a tradução simultânea das perguntas de vocês para ele. Então, quem tiver, só levantar a mão, que as meninas estão com o microfone passando. Olá, boa tarde. Meu nome é Júlia, trabalho aqui na Firjan e gostei muito da apresentação.
E o pessoal aqui, as pesquisadoras do Lab de Tendência já nos ensinaram que algumas cidades e alguns países usam essa ferramenta de ficção científica, de pensar o futuro de forma social, para pensar o futuro dos territórios, né, para onde a gente quer ir. Queria que você falasse se você conhece essas iniciativas, se você já participou de alguma coisa parecida, de uma região, pensando, baseada na ficção científica, o futuro daquele território. Gracias. Sí. Muito obrigado. Em muitos lugares estamos pensando, eu pude participar em alguns espaços no México, sobretudo, porque no México há uma grande população originária que pensa o futuro a partir de outros lugares. E o conceito do futuro muda, porque nós temos para nós, o futuro é uma coisa desenvolvimentista, sendo que essas comunidades pensam o futuro ou em direção lá atrás, ou de outra maneira. Mas nós sempre pensamos o futuro caminhando para frente. Mas, na verdade, muitos grupos humanos pensam o futuro andando para trás, porque o passado é aquilo que nós já vimos, sendo que o futuro é aquilo que desconhecemos. Então, eles sempre pensam seguindo uma linha que o Walter Benjamin já falou disso, e que é andar para o futuro. Mas no México aconteceu isso, pensando em como as línguas mexicas não têm palavras para o futuro, ou devem inventar palavras para o futuro, construir outras maneiras, e como a existência ou não dessas palavras muda e modifica como nós pensamos o futuro. Na Colômbia há um projeto muito lindo, um artista que se chama Manuel Valdieso. Ele é neto de um xamã e ele está criando uma espécie de jogo virtual onde há um percurso xamânico cíclico para construir a ontologia do futuro de uma maneira espiral. E ele construiu isso no jogo. Eu esqueci como se chama, mas talvez eu lembre e falo para vocês. Mas é a mesma coisa que acontece no México, em muitos lugares. O futuro está sendo pensado, e eu estava comentando isso com o Wallace. Ele tem várias informações. Em Bogotá, por exemplo, o governo de Bogotá, o governo da cidade de Bogotá, uma escola do futuro foi construída, e a escola dos futuros se trata de chamar artistas para que, através do conceito do futuro, comecem a se pensar novas narrativas para a cidade, e narrativas que não sejam construídas a partir do presente, mas sim a partir do futuro. E acabo por aqui, e desenvolvemos uma ideia que se chama o agrofuturismo. Há um conceito clássico que é o afrofuturismo, que é um futuro concebido a partir da África. Mas agrofuturismo é porque eles pensam que o futuro está no agro, na agricultura. Então, pensar o futuro como uma espécie de agrofuturismo é algo muito interessante. Mas eu queria mostrar também a ideia do afeto como sendo uma potência para construir um futuro. Enfim, há muitas outras coisas também. Mas muito obrigada pela sua pergunta. Rodrigo, tu fone. Ah, sí. Lo había olvidado. Não sou capaz de traduzir. Boa tarde. A minha pergunta é: muita gente discute hoje que a gente vive numa hiperrealidade. A gente não tem tempo, muitas coisas acontecem no nosso cotidiano
E o mundo, a geopolítica, acontecem muitas coisas, muitas mudanças, e essa quantidade de informação, essa quantidade de mudanças, esse peso da realidade, uma pressão por produtividade faz com que a gente deixe de pensar, ter espaço para sonhar, para refletir. Como que a ciência de ficção do desejo, como ela pode ajudar nesse aspecto e quais os impactos dela pensando no desenvolvimento de países, de novas tecnologias, que foi uma coisa que nós ouvimos na palestra anterior. Obrigada. Gracias. Muito obrigado. En la diapositiva como 38. Na diapositiva 38, ou não é 38, mas enfim, eu falava de uma coisa que me parece importante, que são as micropolíticas do desejo, e que um conceito que Sully Roldin, filósofa do Brasil, desenvolveu. E Roldin fala das micropolíticas do desejo e uma espécie de resposta muito interessante a isso que você está dizendo sobre o fato que há muitas tecnologias, muitas coisas que sabemos que estamos hiperconectados e que essa hiperconexão nos permite obter várias informações, mas ao mesmo tempo que nós referimos a essa informação, cortamos os laços. O que ela, Rollnick, propõe, que me parece revolucionário, é que as micropolíticas do desejo não apontam necessariamente a uma transformação global que tenha o mesmo tamanho das informações que recebemos, que nos satura, que nos drena a energia e nos consome o tempo, mas que é importante criar desejos com as pessoas com as quais estamos convivendo de uma maneira mais próxima e imediata. E essas políticas do desejo, pelo pensamento cibernético, terminarão por criar relações de rede que fazem com que a transformação do meu espaço local acabe tendo uma influência sobre outros espaços que terminarão por ter uma influência sobre grandes espaços, mas eu não posso pensar que o imediato tem essa finalidade, porque senão continuo com as dinâmicas da hiperinformação e hipercomunicação. A resposta tem a ver com a construção de comunidades e de laços que estamos criando. Na ficção científica, uma autora mexicana, Gabriela Guimarães, constrói sua ficção científica ou constrói seus futuros pensando no afeto. E quando me refiro ao afeto, não sei se tem a mesma coisa em português, geralmente pensamos que o afeto é como o carinho, mas não é afeto como afetar, atingir alguém, como as ações de micropolítica atingem um montão de pessoas. Então, por exemplo, ela tem um conto que é sobre a oficina de reparações, como, por exemplo, como ir contra o fast fashion, consertar a roupa, serzir, costurar, como isso tudo nós contém essa ideia metafórica de costurar o coração que foi quebrado. Então, é uma sociedade que se basearia nas reparações e nas emendas. E serzir, costurar, não é somente costurar a roupa, é também costurar e fazer uma reparação para o outro, um dano que ele sofreu, enfim, e através de costurar a roupa, ou criar sociedades que costuram e consertam as roupas,
construir uma sociedade diferente, ou seja, essa narrativa de ficção científica, por exemplo, consertar a roupa, a costura da roupa, é ficção científica, sim, a partir do momento em que você cria de forma imaginária uma sociedade que se baseia no conserto de roupas, na costura de roupas e nessa micropolítica do desejo, construir uma sociedade que vai contra a perda de conexões, ou contra o fast fashion, contra isso tudo, construir um mundo imaginário se relaciona ao desejo de ir contra essa hiperconectividade, fast fashion, hiperconsumo, etc. E o que sentimos como pessoa é que nos sentimos paralisados porque vemos que há tantos traços apocalípticos que sentimos que não podemos fazer nada. A ciência e ficção, sim, a ficção científica faz isso criando mundos. Mundos que, voltando a essa ideia que eu tinha falado no começo, criando mundos que podemos imaginar para depois viver neles. E são mundos que criamos e vivemos neles, e são respostas revolucionárias diante de um presente que parece avassalador, mas que resolvemos no campo imaginário do literário. Agora sim, Rodrigo, muito obrigado.